O governo federal, o governo Lula, por hora, mas talvez apenas por hora, virou o jogo. E o empurrão principal veio de onde menos se esperava: o tarifaço de Trump. Pesquisa Quest mostrou ontem que a distância entre a desaprovação e a aprovação da administração petista caiu de 17 para 10 pontos de maio para julho. E a pesquisa hoje para a eleição de 2026 mostra Lula liderando em todos os cenários. Segundo Felipe Nunes, diretor da Quest, a recuperação aconteceu principalmente entre a classe média, que tem alta escolaridade no Sudeste. São os segmentos mais informados da população que se percebem mais prejudicados pelas tarifas de Trump. O tiro no pé do bolsonarismo custou caro politicamente para a direita e economicamente para o Brasil. Além do tarifaço, a investigação ampla sobre práticas supostamente ilegais de comércio, a chamada Seção 301, apesar de tratada com certa naturalidade pelo governo, até porque já havia sido anunciada na primeira carta de Trump da semana passada, tem efeitos absolutamente imprevisíveis. Primeiro, porque a pauta é super abrangente, questiona do Pix, a pirataria da 25 de março, as redes sociais, até o desmatamento. Pode servir de pretexto, por exemplo, para imposição de cotas ou restrições à importação de carne, de papel de celulose, de madeira, só para começar. O governo recebeu outro empurrãozinho ontem de uma mão amiga do Supremo Tribunal Federal. Se não fosse ele, o governo minoritário no Congresso não conseguiria emplacar o IOF. Alexandre de Moraes aceitou o argumento de que o imposto tinha caráter regulatório, exceto para o risco sacado, usado para o capital de giro. Como eu adiantei na segunda-feira em coluna no UOL, foi considerado o decreto do governo do IOF parcialmente inconstitucional, mas uma partezinha tão pequenininha que foi considerada uma vitória para o governo. Serão 3,5 bilhões de reais de arrecadação a menos no ano que vem. Lula ainda se sentiu suficientemente empoderado com os ventos que sopram de Washington para abrir nova frente de batalha com o Legislativo. Vetou a lei profundamente impopular que aumentava o número de deputados de 513 para 531. A reação do Congresso veio no mesmo dia com a aprovação de uma pauta-bomba no finalzinho da noite que permite usar o Fundo Social, abastecido com os recursos do pré-sal, para financiar dívidas de produtores rurais, o agro, de novo. Sabe quanto vai custar aos cofres da viúva? 30 bilhões de reais. É esse o impacto fiscal. Exatamente o que o governo pretendia arrecadar com a primeira versão do decreto do IOF há 2 meses. No Brasil é assim, todo mundo se diz fiscalmente responsável, mas é, na verdade, uma competição para ver quem é o maior cara de pau. Por falar nisso, vamos à pesquisa. Aliás, antes da pesquisa, eu vou fazer um brevíssimo intervalo na televisão. Eu sei, você pode nos acompanhar pelo YouTube se quiser acompanhar as pesquisas, mas eu volto rapidinho com as entrevistas especiais reservadas para esta quinta-feira. E você que está conosco pelo YouTube, vamos às pesquisas que saíram agora da Genial Quest, cenários. Vou mostrar rapidamente, primeiro turno, cenário de primeiro turno, Lula lidera com 32% contra Jair Bolsonaro 26%. Sim, Jair Bolsonaro está inelegível, mas ele aparece nas pesquisas porque diz que vai manter a candidatura, ou pelo menos o registro da candidatura. Lula contra Michele Bolsonaro, tem 30% o petista, a Michele tem 19% do cenário de primeiro turno, gente. E no cenário com Lula e Tarcísio, Lula tem 32, Tarcísio 15, né? Veja que é uma escadinha, 26 Bolsonaro, 19 Michele, 15 Tarcísio, porque aqui tem outros governadores também, por exemplo, nesse caso do Tarcísio, o Ciro Gomes aparece muito próximo ao governador de São Paulo, com 12%, o Ronaldo Caiado tem 5%, o Romeu Zema tem 4%, então veja que fica um bololô aqui embaixo com vários governadores, a possibilidade de vários governadores de centro-direita no cenário de primeiro turno. E no último cenário, medido pela Quest, faltou um, gente. Lula tem 31% e aqui Eduardo Bolsonaro, 15%, está botando as asinhas de fora, o deputado federal autoexilado nos Estados Unidos, e um dos grandes responsáveis por esse tarifaço, que é, de qualquer forma, uma candidatura presidencial. Agora, o segundo turno, isso ilustra muito bem, porque aqui a gente já consegue olhar um histórico de 3 meses, março, maio e julho. Olha o que aconteceu com Lula, ele tinha 44% das intenções de voto em março, oscilou negativamente, caiu até, né, são 2 pontos percentuais para mais ou para menos a margem de erro dessa pesquisa, caiu para 41%, de novo, agora oscila positivamente para 43%. Então, ele recupera o terreno que havia perdido em maio. E o que acontece com o bolsonarismo, que estava numericamente empatado em 41%, há 2 meses, em maio, cai para 37%. Agora sim, você tem um espaço fora da margem de erro entre Lula e Bolsonaro de 6 pontos percentuais. Boa notícia para o petista. A mesma coisa acontece, aí eu peço para passar para a próxima tela, com os outros candidatos que representam o campo bolsonarista.
Lula e Tarcísio de Freitas têm 4 pontos de diferença, 41 para Lula, 37 para Tarcísio. Ele também perde um pouquinho de fôlego, o Tarcísio vai de 40 para 37 no último cenário, por favor, que é Lula contra Michele. Tem contra governadores de direita, mas eu escolhi, selecionei esses 3 para mostrar para vocês. Então, 44, 43, Lula continua com 43% e a Michele também perde fôlego, vai de 39 para 36 e você tem aí 7 pontos separando Lula e Michele. Então, veja como o tarifaço foi muito providencial, por isso que eu estou falando, são os ventos que sopram de Washington. Vamos dar uma olhada nas bolsas de valores hoje, antes da gente começar, porque são 2 entrevistas, então eu quero passar rapidamente. Aqui na Ásia, olha, a gente tem Tóquio no território positivo, as negociações estão encerradas, alta de 0,57, a China também subiu 0,37, só Hong Kong ficou levemente negativa. Pessoal da TV de volta com a gente, falei que era rapidinho, de volta, tempo de acompanhar as negociações nas bolsas europeias, está todo mundo mais otimista. Primeiro porque o Trump voltou atrás, disse que não vai mais mandar o Powell embora, né, que é o presidente do Fed lá. Pode passar, gente, para a Europa, por favor, já vamos passar para a Europa. Isso, todo mundo no território positivo, as sinalizações também de uma possível negociação comercial com a China, então está todo mundo animado. E aí, por último, o fechamento de ontem dos Estados Unidos também foi no território positivo, depois que eles ficaram aliviados quando o Trump disse, não vou mandar o Jerome Powell embora agora não, ele já havia tido uma reunião com deputados republicanos e aí perguntou assim, vocês acham que eu devo mandá-los embora? Aí, segundo o Trump, a maioria disse que sim, mas ele falou, eu sou mais conservador, não vou fazer isso não. É a cara do Trump, né? Se vai e volta, esse recuo, vai o taco, né? Chickens out, amarelo o tempo todo. E de novo, no Brasil, espero que ele amarele em relação ao Brasil também, porque essa tarifa de 50% está duro. Dólar subiu só um pouquinho, 0,06, R$ 5,56, e Bovespa também terminou no azul, manteve os 135 mil pontos.